Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar triângulos semelhantes. Vamos reconhecer as condições necessárias para que os triângulos sejam semelhantes. Observe os triângulos. Você tem aqui o triângulo ABC e o triângulo FGH. Agora observe os ângulos. Aqui você tem um arco com tracinho, aqui também. Aqui você tem apenas um arco, e aqui também. E aqui você tem um quadradinho com ponto, e aqui também. Se eles possuem esses mesmos símbolos, significa que eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, a medida desse ângulo aqui é a mesma daqui. Por quê? Porque ele tem a mesma simbologia. Agora, isso não é o suficiente para determinar que os triângulos sejam semelhantes. Você precisa também observar os lados dele. E aí você vai pegar esse lado aqui, que é o lado AB. Perceba que o lado AB está entre um arco e um quadradinho. Aqui também tem um arco e um quadradinho. Aqui você tem a medida, e aqui você tem outra medida, e você vai colocar isso em forma de razão. E aí você anota. Então, vamos registrar aqui que os ângulos são congruentes. E aqui a gente determina. Os ângulos correspondentes são congruentes. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo F. Por quê? Porque tem o mesmo símbolo. Assim como o B é congruente ao C, porque eles também têm o mesmo símbolo. E o B congruente ao G e o C congruente ao H. Ok? Agora, como eu falei, você vai pegar os lados. Esse aqui, que está numa posição entre o arco, que não tem nada, e o quadradinho, e vai colocar ele em forma de razão. Então, vai ficar assim, ó. 3 está para 4,5, assim como 5 está para 7,5, e 4 está para 6. Ok? Perceba que se você, que montou agora essas razões, pegar ela e dividir, porque se está em forma de razão, está em forma de fração, e toda fração é divisão. Pega a calculadora e divida 3 por 4,5. Você vai ver que vai dar uma dízima periódica, 0,6666. O mesmo vai acontecer com essa razão e com essa outra. Se você dividiu as três e deu o mesmo valor, então eles são proporcionais. Agora sim, você atendeu a condição de triângulo semelhante, porque eu posso determinar que esses triângulos são semelhantes, e aí eu ponho dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FGH, com esse símbolo aqui de um tio. Por quê? Porque dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Repetindo, veja que aqui tem o mesmo desenho daqui, o mesmo arco, aqui tem o mesmo arco, e significa que eles são ângulos correspondentes congruentes, de mesma medida. E quando a gente colocou os lados correspondentes, a gente percebeu que, ao fazer essa divisão, ele também deu o mesmo valor, portanto, são proporcionais. E aí atendeu a condição de que é um triângulo semelhante. Ok? Vamos agora fazer algumas atividades relacionadas a isso, para fixar melhor o entendimento desse assunto. Pegue seu material para a gente fazer a correção dessa atividade. A primeira questão diz o seguinte: os triângulos de cada item são semelhantes. Determine o valor de x e y indicado em cada caso. Perceba que a questão já está dizendo que esses dois triângulos são semelhantes. Bom, para deixar mais fácil, vamos pegar esse triângulo que está aqui e vamos girar ele. Porque perceba que o arco com tracinho do ângulo A está aqui em cima, enquanto que o arco com tracinho do ângulo P está aqui embaixo. Então, vamos colocar ele de mesmo tamanho, né? Mesmo lado. Então, nós temos aqui o ponto P, o ponto R, o ponto Q, e aqui o 24, o 20 e o 30. Tá? Vamos apagar essa outra parte. Então, vamos aqui. Ó. Nós temos aqui o lado X, ele está entre o arco com traço e o que não tem nada. Aqui nós temos o ponto P, que tem um arco com traço, e aqui que não tem nada. Vamos pegar então o 24. Vamos anotar aqui que x está para 24, assim como... E agora vamos pegar esse outro lado, que é o do 10, que está entre o arco que tem um traço e esse outro lado aqui, esse ângulo C, que tem um arco. E aqui o 20, que você tem entre o P e o Q. Pronto. Agora é só aplicar o cruz credo. 20 vezes x dá 20x. 24 vezes 10 do outro lado. 20x é igual a 240. X é igual a 240 dividido por 20. E aí a gente vai cortar um zero embaixo e um zero em cima. E chegar na resposta.
24 dividido por 2, 12. Pronto. Agora, para a gente achar o outro valor, que é o do y, veja que o correspondente está aqui, que é o 30, né? Então, vamos colocar que y está para 30. E o que é que nós devemos colocar aqui do outro lado? Nós podemos pegar esse mesmo lado, 10 está para 20, ou então x está para 24, já que x é 12. Então, ficaria 12 para 24, vai dar a mesma resposta. Para ficar mais fácil, vamos pegar esse mesmo resultado, 10 está para 20, e aplicar aqui o cruz-credo. Nós temos, então, 20 vezes y, e do outro lado, 30 vezes 10. 20y é igual a 300, y é igual a 300 dividido por 20, vamos cortar um zero embaixo e outro em cima, e 30 dividido por 2 dá 15. Então, chegamos ao resultado, o valor de x e o valor de y. Está aí. Vejamos o próximo. Seguindo o mesmo estilo do que a gente fez na questão anterior, vamos girar esse ângulo aqui para ficar mais fácil, né? Então, vamos anotar ele aqui, ó. E agora vamos apagar ele e fazer as anotações. Aqui temos o ponto N, o ponto M e o ponto O. Perceba que o ponto M, você pode comparar aí com sua folha, né? Você tem aí o arco com tracinho e o ângulo O, você tem apenas o arco, enquanto que o N não tem nada. E aí fica mais fácil comparar com esse outro aqui menor, ok? Vamos descobrir então aqui os valores, mas antes vamos fazer aqui as anotações. Feito isso, vamos pegar o valor de x, está para o correspondente dele, que é o 15, e vamos anotar aqui. Antes, porém, vamos anotar também o outro valor, que nós vamos pegar o 12 e o 18. Agora sim, vamos anotar. X está para 15, assim como o 12 está para 18. Nós estamos fazendo o triângulo menor para o maior. Vamos aplicar, então, cruz-credo. Então, vai ficar 18 vezes x, e do outro lado, 15 vezes 12. 18x é igual a 15 vezes 12, 180. X é igual a 180 dividido por 18. E fazendo essa divisão, chegamos no resultado do valor de x, que é 10. Agora, vamos descobrir o valor de y. Agora, você vê aqui, ó, que o y está aqui, né? Então, vamos pegar 20 está para y e anotar. E do outro lado, vamos pegar esse mesmo valor que está aqui, 12 está para 18. Pronto. Vamos aplicar o cruz-credo. 12 vezes y de um lado e 20 vezes 18 do outro. 12y é igual a 20 vezes 18, 360. Y é igual a 360 dividido por 12 e y é igual a 30. Chegamos então na resposta, o valor de x e o valor de y. E aí, achou fácil? Se tem dúvida, pergunta lá na sala, tá? Vamos para o próximo? Perceba que nesse aqui, ele já está na mesma posição. Aqui em cima você tem um arco, aqui também. Aqui nesse ângulo C você tem um arco com tracinho. Aqui também tem um arco com tracinho. Então, a gente não vai precisar fazer o giro, né? Então, vamos destacar o x e o 32. Perceba que esse lado é proporcional a esse. Eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe disso, mas eu vou reforçar. Porque ele está entre o arco e o que não tem nada. Aqui está entre o arco e não tem nada. Então, vou anotar. X está para 32. E vou pegar esse valor que está entre o arco com traço e o nada, e aqui o arco com traço e o nada. Então, vai ficar 30 está para 24. Vamos anotar? X está para 32, assim como 30 está para 24. Vamos fazer o cruz-credo. 24 vezes x dá 24x, do outro lado 32 vezes 30. 24x é igual a 32 vezes 30, 960. X é igual a 960 dividido por 24, e fazendo essa divisão, chegamos no resultado do valor de x, que é 40. Agora vamos pegar o valor de y, e aqui nós temos 50 está para y. O outro lado, você vai anotar esse mesmo valor, porque eu acredito que fica mais fácil, tá? Mas se você quiser pegar 40 e está para 32, pode ser também. Vamos fazer aqui o cruz-credo. 30 vezes y de um lado, 50 vezes 24 do outro. Perceba que o termo que tem letra a gente sempre faz primeiro, tá? Do lado esquerdo. Pois bem, 30y é igual a 50 vezes 24, dá 1.200. Y é igual a 1.200 dividido por 30. Você pode cortar 0 de baixo com 0 de cima ou ir direto para a divisão. O resultado é o mesmo. E o valor de y, portanto, é 40. Por sinal, deu o mesmo valor. Vamos então resolver a última questão, que diz o seguinte. Calcule a medida da altura de um poste, sabendo que sua sombra sobre o solo mede 8 metros, como vocês estão vendo aqui, no momento em que a sombra de uma vara vertical, que é essa vara mede 3 metros e a sua sombra mede 2 metros.
Então vamos lá? Nós podemos resolver de várias maneiras. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ó, que x, esse lado aqui, corresponde a esse lado aqui. A altura do poste está para a altura da vara, assim como a sombra do poste está para a sombra da vara. E aí a gente anota. X está para 3, ou seja, a altura do poste está para a altura da vara, assim como a sombra do poste está para a sombra da vara, e aplicar o cruz-credo. Perfeito. Você também poderia ter armado aqui o seguinte: a altura do poste está para a sua sombra, assim como a altura da vara está para a sua sombra, e aplicar o cruz-credo vai chegar no mesmo resultado, tá? Então vamos lá, continuando o raciocínio aqui. 2 que vai multiplicar x, o tempo que tem letra multiplica primeiro, e do outro lado 3 que multiplica 8. 2x é igual a 3 vezes 8 dá 24, x é igual a 24 dividido por 2, e é o seguinte, chama a atenção de vocês que quando uma questão der a unidade, que no caso aqui é metros, na resposta você tem que colocar essa unidade, tá? Então, 24 dividido por 2 dá 12, resposta 12 metros, é a altura desse poste. Pronto, chegamos então ao final da correção dessa atividade e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!